nós vemos em Apocalipse, João revelando tudo aquilo que ele tinha visto na grande tribulação, profecias para o fim dos tempos, o que iria acontecer naqueles dias, nos fins dos dias, na grande tribulação, ali depois do arrebatamento da igreja. E aqui nós vemos, irmãos, o João, apóstolo João, relatando da revelação que ele teve. E aqui ele está dizendo, irmãos, que até mesmo aqueles que ficaram, que presenciaram as pragas, que estavam ali sofrendo com as pragas, com as pestes de destruição, mesmo assim eles não se arrependeram. E nós vemos, meus irmãos, que em Mateus 24 também vai nos dizer dos sinais dos fins dos tempos, que haveriam sinais também, que antecederiam a volta de Cristo. Os sinais, irmãos, eles serviriam para mostrar que Jesus estava às portas. E o Senhor me revelou algo, irmãos, enquanto eu orava, na madrugada ali, eu acabei pegando no sono. E imediatamente eu sonhei que duas pessoas me perguntavam sobre o fim dos tempos, como seria. E ali, irmãos, eu falava naquele sonho que os sinais, né, que essas catástrofes, que essas tribulações, né, esses terremotos, esses sinais que o Senhor nos enviava eram despertar, era para trazer a humanidade ao arrependimento, era para despertar a nação ao arrependimento. E ali, irmãos, depois que eu falava aquilo para aquelas pessoas, eram dois homens que eu falava aquilo para aquelas pessoas sobre os sinais, o que seriam esses sinais, né, que seriam um alerta, um chamado ao arrependimento, para trazer essas pessoas ao arrependimento, através desses sinais. Ali depois eu avistei, o Senhor me mostrava uma multidão, e ali o Espírito Santo me dizia que se não fosse esses sinais, se não acontecesse essas catástrofes no mundo, na terra, pragas, pestes, né, os sinais dos fins dos tempos, se não acontecesse esses sinais, meus irmãos, nenhum desses se salvaria. Ali ele me mostrava a multidão e ele falava, nenhum destes se salvaria. Então ali nós vemos que ele queria dizer que nenhum de nós se salvaria, porque estaria muito bom, muito agradável, muito confortável, não teria sinais que antecederia a volta de Cristo, não teria sinais que ia nos despertar, irmãos. E nós vemos ali o Senhor dizendo que se uma nação que se chama pelo nome dele se arrependesse, de todo o coração invocasse o nome dele, ele cessaria a praga sobre a terra. Ou seja, então o que leva o Senhor a se arrepender, o que leva ele voltar atrás, o que leva ele desviar o castigo de nós, é o arrependimento, é o quebrantamento, é você se humilhar, você se aquebrantar. Assim como o rei Ezequias, estava ali um decreto sobre o rei Ezequias de morte. Ali o profeta Isaías foi usado para falar para o rei Ezequias colocar a casa dele em ordem, porque ele iria morrer e ele não iria se curar, porque ali ele estava doente com uma doença. E ali o profeta Isaías profetizou a Ezequias, mas Ezequias virou o rosto para a parede, e o Ezequias começou a clamar de todo o coração. Ele falou, lembra-te, Senhor, de como eu te servi fielmente, como eu fui fiel a ti. E ali o Senhor voltou atrás e enviou novamente Isaías. Ezequias recebeu o decreto de vida. Ao invés de morte, ele recebeu vida. Foi acrescentado mais 15 anos de vida a ele. E ali o Senhor voltou atrás com a destruição. Nós vemos também ali quando Davi, ele faz aquele recenseamento. E ali o Criador, ele se ira, né? Porque Davi pecou contra o Altíssimo. E ali ele enviou um castigo sobre Davi. E ali quando o anjo do Senhor iria atacar, iria destruir ali Jerusalém, Davi clamou, Davi orou ao Senhor. E ali o Senhor enviou o anjo, falou ao anjo que abaixasse a espada, que já bastasse. Então ali, irmãos, o que move o coração do nosso Criador é o arrependimento, é a confissão de pecado. Porque quando a gente esconde os nossos pecados, ele esconde também o rosto dele. Então, irmãos, os sinais, esses sinais dos fins dos tempos, são um chamado ao arrependimento. Para que aquele que está distante, para que aquele que está no pecado, se volte, veja o sinal e se desperte e acorde. Para que se volte para a presença, para que se limpe, para que se santifique, se alinhe à vontade, se alinhe à palavra. Mas nós vemos em Apocalipse aquele grupo de pessoas que estava ali na tribulação,
que mesmo vendo ali as pragas, sofrendo, padecendo, na grande tribulação, não se arrependeram. Porque o que nos leva à salvação, o que nos leva, irmãos, ali, o Senhor nos perdoar, é o nosso arrependimento, é a nossa confissão de pecado. Mas ali nós vemos que essas pessoas não se arrependeram das suas imoralidades, das suas feitiçarias, bruxarias, não. Porque elas amavam mais o pecado do que a santidade, do que a presença. É por isso que na palavra diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração como na rebelião. A Bíblia também fala: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é necessário a gente ouvir. É necessário, irmãos, a gente ver os sinais acontecer e a gente crer nos sinais, crer que está perto a volta e se arrepender. E se aquebrantar e se humilhar debaixo da potente mão do Altíssimo. Para que a gente não venha cair na ira dele. Porque nós sabemos, irmãos, a Bíblia fala que o dia do juízo final é o dia da ira, é o dia da vingança do Senhor. Por isso nós temos a oportunidade hoje de ver os sinais acontecer, de ver, de compreender tudo aquilo que está escrito na palavra, de crer, irmãos, que a volta de Jesus está próxima e que está perto da igreja ser arrebatada, da noiva, do Cordeiro Santo ser levada. E depois que isso acontecer, irmãos, não vai ter mais Espírito Santo aqui na terra para nos convencer do pecado, do juízo, da justiça, e não vai ser só tribulação. Vai ser só dor, angústia, sofrimento. A própria palavra diz que muitos pediriam a morte. Muitos vão querer morrer, mas não vai poder, porque a morte vai fugir deles. Porque vai sobrar somente destruição, somente ira. É o dia da ira, da vingança, irmãos. Mas hoje nós temos essa oportunidade de se arrepender. Enquanto a graça é o Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre a terra. Ele é a graça concedida a nós, ele é um presente precioso que nós temos, porque ele que nos convence, irmãos, da verdade, do pecado, do juízo. Hoje nós temos essa oportunidade, porque o véu foi rasgado, o acesso está liberado para a gente ir diante do trono, da gente se achegar ao Pai. Mas aquilo que nos afasta do Pai é o pecado. Porque nós vemos, irmãos, que a cruz não é grátis. Ela tem um preço. Jesus pagou o preço na cruz para que nós se achegássemos ao trono. Só que essa cruz não é grátis, não. É preciso a gente se arrepender. É preciso a gente abandonar o pecado. Porque não é simples assim, irmãos. Jesus morreu, mas então eu posso continuar no meu pecado, no meu adultério, roubando, adulterando, mentindo, me prostituindo. Não. Não é assim, irmãos. A porta ainda é estreita e a gente precisa se adequar, se diminuir para caber dentro dessa porta. Porque no reino dos céus não vai entrar orgulhoso, não vai entrar soberbo, arrogante, não vai entrar pecado, não vai entrar carne, não. Vai entrar o nosso espírito, a nossa alma. Vai entrar a santidade. Então, por isso, irmãos, os sinais estão aí, para que a gente possa se despertar, assim como o Senhor me mostrava, que os sinais seriam para despertar a nação, para despertar a igreja, para levar o arrependimento, porque tem pessoas que só costumam se achegar somente pela dor, somente pelo sofrimento. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que somente é assim, ela precisa ser amassada, quebrada, ela precisa vir na dor, calejada, porque tem pessoas que são duras, e o Senhor sabe disso. Então é por isso que é preciso ela padecer às vezes. E é da vontade dele? Não. Não é da vontade dele. Mas que nós venhamos vir pelo amor e não pela dor. Que nós venhamos, irmãos, se arrepender rápido, ver os sinais, entender que Jesus está voltando e voltar rápido. Para que a gente não pereça. Para que a gente não caia em condenação, em reprovação diante do Altíssimo. Amém?